Oi pessoal, hoje eu vim falar com vocês sobre um tema muito importante para mim, que eu acho necessário a gente falar sobre isso, é sobre aceitação. E a gente vai falar sobre a nossa aceitação materna e sobre a aceitação da nossa família também. Quando chega uma criança atípica, né, na nossa vida, a gente é mãe de uma criança atípica, eu acho que a primeira coisa que a gente se pergunta é: e agora? E agora, porque a gente idealizou uma maternidade enquanto a gente gestava, e na maioria das vezes a gente não imagina o rumo que a nossa vida vai levar sendo mãe de uma criança atípica. E isso é muito particular de mãe para mãe, de mulher para mulher, e tem algumas que reagem de uma maneira positiva, outras nem tanto. Tem muitas delas que têm apoio da família, outros rejeição, e isso é uma realidade. Não existe uma fórmula mágica, não existe uma chegada igual a outra de uma criança típica na vida de uma família. E eu vim aqui contar um pouquinho para vocês sobre a minha história com o Vincenzo, sobre a chegada dele na minha vida, na vida da minha família, para dividir essa experiência com vocês. E eu também queria depois que vocês partilhassem a experiência de vocês comigo, para que exista essa troca, para que a gente aprenda cada vez mais com a experiência uma da outra. Eu engravidei de uma fertilização in vitro. Eu e o pai de Vincenzo, hoje nós somos separados, mas somos muito amigos, ele ainda é muito ativo na vida da gente. A gente casou muito novo, com 23 anos, e teve problemas para engravidar. E quando eu tinha 26 para 27 anos, a gente resolveu fazer o tratamento da fertilização. Minha gravidez foi uma gravidez muito desejada, obviamente, por ter sido feito passado por um processo de fertilização. E foi uma gravidez praticamente ok, tranquila. Tranquila sim. Eu tive 2 sangramentos durante a gravidez, que eu fiquei de repouso, 2 descolamentos de placenta, que eu fiquei de repouso por alguns dias. E no final da gravidez, já com 34 semanas mais ou menos, eu tive diabetes gestacional, o que fez a gente antecipar o parto para 37 semanas. Durante todo o processo da gravidez, eu fiz todas as ultrassons, todos os morfológicos, tudo bem direitinho, e estava tudo ok, estava tudo bem com o Vincenzo. Quando o Vincenzo nasceu, ele nasceu de um parto cesárea, de uma anestesia geral, porque o anestesista não conseguiu pegar o lugarzinho certinho da minha coluna onde precisava pegar. Então, ele nasceu de um parto de anestesia geral. Então, foi um parto muito rápido para que a anestesia não passe para o bebê. Eu, desacordada, não vi o parto. Meu ex-marido acompanhou o parto. E eu só voltei a ver Vincenzo mais ou menos 9 horas da noite. 8 horas da noite, o parto dele foi ao meio-dia. Foi quando eu acordei, ele tinha ido para a UTI, e eu tive condições de ir caminhando até a UTI para ver o Vincenzo. Quando o Vincenzo nasceu, normalmente quando eles nascem, eles medem os sinais vitais da criança, o Apgar, e o Apgar de Vincenzo foi normal, foi tipo 7, 9, tudo, mas notou-se que Vincenzo tinha uns tremores, que ele tinha alguma coisinha que não estava legal. E foi isso que fez com que ele fosse para UTI neonatal assim que ele nasceu. Assim que ele nasceu, ele precisou de um suportezinho de oxigênio, ficou em observação, e tudo causava uma hipersensibilidade nele. Ele tremia, quando alguém tocava nele, ele começava com um tremorzinho. Quando ele ouvia algum barulho mais intenso, ele também começava com um tremorzinho. Então a gente pediu a avaliação do aneuro, que foi visitar ele no 2º dia de vida. A partir do 2º dia de vida, a neuro já começou a acompanhar o Vincenzo. E aí eu me lembro que no 2º dia, eu ainda estava internada no hospital por conta da cesárea, e os médicos solicitaram a ultrassom transfontanela. Nessa ultrassom, eu me lembro que eu estava no quarto, o Vincenzo estava na UTI, e quando eu saí do quarto, o meu quarto era o último do corredor, eu lembro que era um corredorzão e eu estava recém-operada, então eu demorava muito tempo para percorrer esse caminho. E aí eu lembro que eu vi lá do quarto, estava assim, na portinha do posto de enfermagem que ficava em frente ao UTI-NEO. Meu pai, minha mãe, um médico amigo da gente, o pediatra do Vincenzo e o médico que tinha feito o exame. E eu falei, pronto, aconteceu alguma coisa. Eu fui chegando perto e o assunto foi acabando, desculpa, fui só dar uma conferida aqui. O assunto foi acabando, o assunto foi meio que dando uma
aquietada, assim. Ah, tá acontecendo alguma coisa? Não, não, tá tudo bem. Eu falei, tá bom, tá tudo bem, vou entrar para ver o Vicenzo. Eu entrei para ver o Vicenzo. Quando eu saí, eu chamei minha mãe. Falei, mãe, o que tá acontecendo? Não, minha filha, nada, tá tudo bem. Aí eu falei, mãe, você precisa me contar o que tá acontecendo, afinal agora a gente é mãe. E ela fez, não, minha filha, é porque o médico viu que tem alguma coisinha no corpo caloso do Vicenzo. E aí quando ela falou isso, faz aquele bom assim, ó. O que é o corpo caloso? Que coisinha é essa? O que vai acontecer na nossa vida? E eu confesso a você que, tipo assim, na escola eu nunca ouvi falar do corpo caloso, em nenhuma outra situação da vida eu ouvi falar do corpo caloso. E eu pensei, pronto, lascou. E agora o que é isso? E aí eu fui pro quarto e já tava minha mãe, meu pai, minha irmã, todo mundo lá com a gente. E aí a gente foi pesquisar sobre o bendito do corpo caloso. E o Dr. Google nunca é gentil com a gente. Ele sempre traz as piores notícias das piores maneiras. Então, o conselho que eu tenho a dar é procurem ver as fontes onde vocês vão se informar para que vocês não se desesperem tanto quanto eu me desesperei. E aí eu comecei a ler, e tipo assim, porque o corpo caloso causa atraso global do desenvolvimento, porque o corpo caloso isso, porque o corpo caloso aquilo, porque o corpo caloso... Tarará. Ok. E aí, à medida, cada coisa que eu ia lendo sobre isso, meu chão ia abrindo mais, eu ia ficando mais desesperada. E aí eu pedi licença para todo mundo que estava no quarto, fiquei sozinha com o pai do Vicenzo, com o Tarcísio, e eu me lembro bem que nessa hora o tio Nestor estava lá, ele é um amigo da família que ele é médico, e ele tem um filho, o Lucão, que tem síndrome de Down. E eu convivi toda a minha adolescência e toda a minha vida adulta com o Lucão, com a família do tio Nestor, e o Lucão tem basicamente a mesma idade que eu. E sempre foi uma família que existiu muito amor, que existiu muita cumplicidade, que existiu uma energia muito boa, que existe, na verdade, até hoje uma energia muito boa. E aquilo ali sempre foi exemplo de amor às diferenças para mim. E eu não fazia ideia que aquilo um dia se aplicaria tão bem à minha vida. Então eu me lembro que eu chamei Tarcísio, a gente se abraçou, a gente chorou muito e eu falei para ele, a gente tem só uma escolha. A gente tem o Lucas na nossa vida, a gente sabe o que é amar uma criança típica e é isso que eu escolho para o nosso filho. E a gente vai conseguir ser um excelente pai e uma excelente mãe, amando demais o Vicenzo. E falando assim, parece fácil, né? Mas na verdade eu não fazia ideia do que ia acontecer e como as coisas iam ser dali para frente. E naquela mesma hora a gente voltou na UTI. Era difícil poder entrar os dois. E eu me lembro que aquele dia eu pedi, a gente entrou junto, olhou para o Vicenzo e a gente teve certeza que a partir dali minha maternidade, né, ia estar desconstruída, não ia ser aquilo que eu sonhei, mas que nossa vida ia mudar muito, que a gente ia ter que ter muita força, que a gente ia ter que ter muita fé e que a gente tinha muito amor para dar para o Vicenzo. E foram dias difíceis, foram descobertas muito difíceis, expectativas que eu criei e que eu tive que descriar naquele momento, e aquilo despedaçou meu coração, mas que à medida que o tempo foi passando, a gente foi se conhecendo, eu e Vicenzo, e a gente foi se amando, e a gente não foi se importando com as diferenças, e criando um laço muito gostoso, muito bonito, e de muita cumplicidade. Eu me lembro também que até um ano do Vicenzo, mais ou menos, existem, né, os terapeutas que começaram a acompanhar a gente, e é muito claro os marcos do desenvolvimento, tipo, com 3 meses a criança vai fazer isso, com 6 meses a criança vai fazer isso, com 1 ano a criança vai fazer isso. E eu sempre falava assim, não, Vicenzo não sentou agora, mas daqui 6 meses ele vai sentar e ele vai cantar parabéns sentado. Vicenzo não sei o quê. E eu construí aquilo na minha cabeça dentro da minha maternidade atípica. E nada daquilo aconteceu. E toda vez que chegava uma data que eu tinha me imposto um limite de prazo para o desenvolvimento do Vicenzo, eu me entristecia, não ele. E aí toda vez eu tinha que desconstruir minha maternidade. E até chegar num ponto que eu enxergasse que
A vida do Vincenzo era única, o desenvolvimento do Vincenzo era único. Isso foi muito custoso e muito dolorido aqui no meu coração. E por trás dessa construção, desses marcos, desses prazos, existe a família da gente, porque a gente não está sozinho. Minha família sempre me apoiou em tudo, minha família sempre aceitou o Vincenzo, minha família sempre esteve do meu lado nos momentos mais difíceis, mas sempre existiu uma frase que me fazia muito mal e que eu acho que eu nunca falei isso para as pessoas que conviviam comigo. E eu fico até emocionada de falar sobre isso. Era: tenha fé, ele vai conseguir. E eu sempre tive uma religiosidade a par de qualquer religião específica. Eu sempre acreditei muito em Deus, eu sempre acreditei muito no universo. Mas me custava muito ouvir aquilo, porque as pessoas próximas a mim ainda não tinham entendido que não era uma questão de cura, era uma questão de aceitar o outro como ele é. E isso foi muito difícil, porque eu já tinha aceitado o Vincenzo no meu coração como ele era. Eu sempre dizia para ele nas nossas conversas: você não vai andar, mamãe vai te empurrar numa cadeira. Você não vai jogar bola, mas a gente vai jogar junto de algum jeito. Você não vai comer pela boca, mas a gente vai ter prazeres. E eu sempre tive disposta a fazer isso para o meu filho, entendendo que ele era uma criança diferente e que ele não ia atingir esses marcos. Mas minha família demorou para entender isso. Minha família, não é que eles botavam minha fé em prova, mas toda vez que eles me falavam isso, era, para mim, soava como se eles achassem que Vincenzo tinha que mais. E Vincenzo não tinha obrigação nenhuma com ninguém, nem com eles, nem comigo, nem com ninguém. Vincenzo, ele tem a obrigação e o dever nessa vida de ser feliz, de ser criança, de quebrar barreiras. Então, um dia eu precisei falar para as pessoas que estavam à minha volta e demorou para eu criar essa coragem. Não foi no começo, isso me incomodou por muitos anos, de quando uma pessoa falava assim: ai, mas tenha fé, ele vai andar, tenha fé, ele vai falar. E eu falava: não é questão dele andar, não é questão dele falar, eu tenho fé. E o milagre da vida do Vincenzo é o milagre diário da oportunidade dele estar vivo e da gente viver aquilo que ele é, do jeito que ele é. E as pessoas começaram a entender que não se trata dos marcos do desenvolvimento de uma criança normal e do que ele é capaz. Se trata da maneira como ele é, como pessoa, da maneira que ele faz, do jeitinho que ele é. E eu precisei, digamos que me impor, eu precisei dizer para que as pessoas soubessem da minha dor e parassem com essa cobrança. Eu sou uma mulher de fé, eu sou uma mãe de fé, mas fé para quê? Para uma cura que não existe? Meu filho não está doente, meu filho não tem nada para ser curado. A maioria das pessoas à nossa volta, da nossa sociedade, é que estão doentes, que olham para uma criança com deficiência e que acham que a criança tem algo para ser curado. E não tem. Ela é um indivíduo único, com as características dela, do jeitinho dela. O olhar das pessoas que estão em volta da gente que precisa ser mudado. E isso demorou para que eu pudesse dizer para as outras pessoas e para que as outras pessoas aceitassem meu filho como ele é. Minha aceitação veio rápida, a das outras pessoas não. Mas hoje eu luto por isso também, para que as pessoas entendam que não tem nada a ser mudado, não tem nada a ser curado, tem a ser vivido, tem a ser realizado. Não é mais do jeito que eu idealizei quando ele estava na minha barriga. Não é mais do jeito que eu achei que ia ser. É de um jeito todo novo.
mas é de um jeito incrível, é de um jeito cheio de amor, é de um jeito único, único. Toda criança é única, todo ser é único. O que eu tenho, nenhum de vocês aí do outro lado tem. As experiências que eu vivi me tocaram de um jeito que não tocaria a vocês. Então, a questão da aceitação da maternidade, depois que acontece na gente, é um trabalho para que aconteça nos outros. E isso às vezes cansa a gente. Mas o que eu vou pedir para vocês, mães que estão chegando agora, que estão nesse processo de descoberta, de aceitação, é que falem. Falem quando dói, falem quando precisa ser dito. Não tenham medo de serem mal interpretadas, não tenham medo de ser grosseira, ser rude. Na verdade, a gente já está muito sobrecarregada de muita coisa que está acontecendo. E nada tem a ver com não amar o nosso filho, com não querer cuidar do nosso filho. Pelo contrário, a gente quer tanto, que a gente tem tanta coisa para fazer, tanta ânsia, que a gente acaba ficando cansada de muitas questões, e isso é normal, tá tudo bem. Mas o que você pode resolver, o que você pode externar, o que você pode falar para os outros, diga. Eles precisam te ouvir e eles precisam saber como você se sente. E eu queria ter feito isso, ó, bem antes de estar tendo essa conversa aqui com vocês. O principal objetivo da Amor, quando a gente resolveu criar essa consultoria, uma consultoria materna típica, é que eu tenho muita vontade de que várias mulheres, várias mães que estão entrando nesse mundo da maternidade atípica agora, soubessem coisas que eu não sabia 8 anos atrás, 9 anos atrás, desculpa. Quando chega uma criança atípica na nossa vida, todos os olhares são voltados para essa criança, para o bem-estar da criança, como essa criança vai desenvolver, essa criança. É difícil alguém parar e olhar para a mãe, é difícil alguém cuidar da mãe. Então, meu maior objetivo, na verdade, aqui, falando sobre aceitação para vocês e pedindo para vocês falarem também sobre os seus sentimentos, é que vocês saibam que vocês não estão sozinhas, que a gente está aqui para conversar, para crescer junto, para se ajudar, e que a consultoria tem o principal objetivo acolher essa mãe, encorajar essa mãe e ajudar ela a organizar a rotina de um filho atípico de uma maneira mais prática, para que sobrecarregada vai ser, tá? Não temos milagres, não temos nenhuma mágica que faça alguma coisa incrível acontecer. Nossa rotina é sobrecarregada, é cheia de compromissos, mas é cheia de pessoas à nossa volta que estão envolvidas no processo de desenvolvimento do nosso filho, mas é cheia de amor, é cheia de descobertas, é cheia de surpresas e tem um monte de coisa boa. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Posso ter desagradado alguém com tanta sinceridade? Posso, mas meu coração pede que essas coisas sejam ditas para que vocês também percam o medo de dizer, de conversar sobre. E eu quero que vocês conversem comigo, troquem comigo, que a gente cresça cada dia mais. A Amor está aqui para acolher vocês, para ajudar vocês no que for preciso. E é uma honra enorme ser mãe do Vincenzo, estar nessa condição de mãe atípica, e o amor transforma qualquer dor. Isso eu tenho certeza. Um beijo bem grande para todos vocês.